Fala rapaziada, já voltamos agora já pro segundo vídeo, né? Vou bem agilizar isso daí para mostrar para vocês agora como que fica fácil, né, fazer esse trabalho agora. Eu vou fazer esse primeiro com vocês, depois tem outros na sequência aí, vocês realizam, depois comentam aí se acharem interessante. Muito bem, então aqui nós temos os pares de triângulos abaixo são congruentes, então ele já está dizendo que são iguais. Indique se é um dos casos abaixo. No outro eu até passei um a mais para vocês, né, cara? Eu passei para vocês um a mais, não tem problema. Mas agora vamos lá aqui. Então aqui nós temos, ó, no primeiro aqui, nós temos lado, ângulo, lado. Lembrando, lado, ângulo, lado. Aqui nós temos ângulo, lado, ângulo. E no último aqui nós temos lado, lado e lado. E eu vou analisar pela ordem do que eu tenho, tá, gente? Pela ordem do que eu tenho. Olha que interessante aqui. Então vamos pegar esse primeiro aqui, o A, para ver o que nós temos nele. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar uma cor mais... vocês consigam enxergar melhor aí. Então o que acontece? Eu vou pegar esse primeiro triângulo aqui, eu vou analisar isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Aqui, como eu disse no exercício no vídeo anterior, eu tenho um bastãozinho aqui. Automaticamente, nesse outro lado aqui eu tenho um bastãozinho também. Então eu vou olhar, esse bastãozinho aqui é semelhante, é congruente a esse lado que está aqui. Então aqui nós temos um lado, vamos escrever lado aqui, só vou diminuir o tamanho do pincel, para ficar melhor. Muito bem. Então nós temos aqui um lado, e aqui nós temos um outro lado. Esse lado é semelhante a esse lado. Opa, então já descobri que aqui eu tenho um lado. Muito bem. Agora eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Nossa, eu tenho um ângulo. E aqui também eu tenho um ângulo que são congruentes. Os dois são côngruos. Ah, se são côngruos, eles são iguais. Automaticamente, então eu tenho um ângulo. Agora eu venho aqui, ó. Aqui eu tenho dois bastãozinhos. Aqui eu tenho dois bastãozinhos. Esse bastãozinho está passando no segmento de reta. Ele está passando no segmento de reta. Então eu tenho esse segmento de reta, tenho esse segmento de reta. Então esse aqui é o meu lado. Então aqui também é o meu lado. Opa, então eu descobri que ele é lado, ângulo, lado. Opa, achei aqui, ó. Difícil isso? Não, gente, não é difícil. Vamos para o próximo aqui agora. Ele está trazendo aqui, ó, um bastãozinho. Ele está trazendo aqui um ângulo e está trazendo outro ângulo aqui. Então, o que ele está trazendo para mim aqui? Ó, eu tenho ângulo e tenho lado. Qual deles aqui, ó, olha como fica mais fácil. Ah, não está dando para você enxergar, vou fazer assim que é melhor. Então, aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui e eu tenho um ângulo que é semelhante aqui, ok? Então, eu tenho um ângulo semelhante aqui e tenho um ângulo semelhante aqui. Esses dois ângulos, eles são semelhantes. Esse é semelhante a esse, tá vendo? Ó, tem duas barrinhas aqui. Ele está mostrando para você. Aqui eu tenho duas também, olha aqui, ó. Então, esse é semelhante a esse. Aqui eu tenho um só. Onde tem um só também? Ah, esse daqui. Então, esse é semelhante a esse. Olha, tem dois ângulos. Aí já vou olhar ali, já vou ver, opa, tem um ângulo aqui e tem um ângulo aqui. Tá faltando o que agora? Vocês vão ver que eu tenho um bastão aqui. Esse bastão que está aqui é esse bastão que está aqui, tá? Então eu venho aqui, vou colocar o que então? Eu tenho um lado aqui. Esse lado é semelhante àquele lado de lá. Então eu tenho um ângulo, lado, ângulo. Vamos ver aqui agora. Aqui, gente, vamos lá de novo, ó. Eu tenho aqui, ó, dois aqui, eu tenho dois aqui. Então eu já descobri que eu tenho um ângulo, certo? Aqui, ó, eu tenho um e tenho um. Opa, tem outro ângulo também. Aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho um lado também. Então o que está me dizendo? Eu tenho dois ângulos, ó. Dois ângulos, dois ângulos. Congruentes, são iguais, vocês estão vendo que aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem um, aqui tem um. E aqui, ó, vocês vão notar que aqui eu tenho um lado aqui. Opa, então de novo vai ser ângulo, lado e ângulo. Bem simples assim. Gente, se vocês pegarem a explicação, olhar umas 2, 3 vezes, dificilmente vocês não conseguem tirar nota nessa matéria. Ela não é difícil, tá? Ela só tem detalhes. Vamos pegar esse outro aqui agora. Agora vocês vão notar que fica mais fácil agora, ó. Eu tenho um lado aqui, um lado aqui.
Esse lado tem um bastão, esse lado tem um bastão. Esse lado tem 2 bastões, esse lado tem 2 bastões. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um ângulo. Muito bem. Então eu tenho, ó, lado, olha como que fica fácil agora. Lado, ângulo, lado. Então vai ficar lado, ângulo, lado. Ok? Nesse caso aqui, os dois triângulos são semelhantes e são idênticos. Ele poderia também ser, só que não está trazendo aqui, mas vamos colocar aqui como se tivesse um 3 aqui, um 3 aqui. Ele poderia ser também lado, 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 porque eles são idênticos, eles têm as mesmas medidas. Se tiver as mesmas medidas, eu posso trazer como lado, lado, lado. Mas como eu tenho que olhar as marcações que o professor traz, que o concurso traz, eu sempre vou fazer então olhando as marcações do que eu tenho. Muito bem. Feito isso, vamos para o próximo aqui agora, tá? Lembrando que a letra, o número 10 depois vocês fazem, tá? Para vocês notarem quais são, eles são semelhantes aí, para ficar mais fácil. Aqui já traz, gente, ó, que esse daqui é semelhante a esse. Então eu tenho um lado e um lado semelhante. Esse 2 aqui é semelhante a esse. Então eu tenho um lado e um lado aqui. Aqui eu tenho outro lado semelhante ao outro lado. Vocês vão que não tem nenhum ângulo marcado agora, só está marcando o lado. Então aqui seria lado, lado e lado, tá? Aqui de novo, ó, vocês vão notar que aqui eu tenho uma marcação com 2. Aí eu vou olhar para ver se tem uma marcação com 2 aqui. Ah, tem também. O que é isso aqui? É um ângulo. Então eu já sei que eu tenho um ângulo aqui. Muito bem. Aí o que acontece? Aqui eu tenho outro ângulo. Aqui eu tenho outro ângulo. Aqui eu tenho um lado. Aqui eu tenho um lado. Lembrando que ele não foi passado o ângulo oposto para vocês, né? Como eu passei no vídeo anterior. Então aqui eu tenho um ângulo, lado, ângulo. Nesse caso aqui, vocês vão notar que os dois triângulos também são semelhantes. Eu poderia colocar lado, 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 mas não está trazendo isso. Então ele está trazendo aqui um ângulo, que é idêntico a esse ângulo que está aqui. Então já tem um ângulo aqui. Aqui tem um lado idêntico a esse lado que está aqui. Tá? Então aqui. E aqui está trazendo também, ó, esse ângulo aqui, idêntico a esse ângulo que está aqui. Muito bem. Ah, professor, mas eu poderia colocar outra coisa? Poderia. O que acontece aqui? Ele trouxe também aqui uma pegadinha que tem esse lado aqui idêntico a esse lado de cá também. Os dois têm 2. Poderia ser lado, ângulo, lado também. Tá? Então não tem problema. Poderia ser qualquer um dos dois. É interessante, é só verificar onde estão os bastões e aonde estão os ângulos. Feito isso, é só usar a estratégia, né? Guardar essas regrinhas, lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo. E lembrando que o quarto que eu passei no vídeo anterior, que é lado, ângulo oposto e ângulo, não tem, né? Ele não passou isso para vocês, então não tem problema. Então vocês vão usar somente os 3, ok? Que eu passei para vocês. Lado, ângulo, lado, 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 lado e ângulo, lado, ângulo. Espero que vocês tenham entendido aí e já vou gravar o próximo vídeo para vocês. Até daqui a pouco.